Qual o volume máximo de gordura pode ser retirado numa lipoaspiração com segurança? Olá, meu nome é Breno Knop, eu sou cirurgião plástico em São Paulo, especialista em contorno corporal, e hoje a gente vai falar de lipoaspiração. Antes disso, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar esse vídeo. Estamos crescendo o nosso canal e precisamos de toda a ajuda possível. O assunto hoje é lipoaspiração. Então, nós vamos falar várias coisas sobre esse tema e o mais importante, a lipoaspiração é um procedimento seguro. Estatisticamente, a lipoaspiração tem uma taxa de complicação muito baixa. É um dos procedimentos mais realizados em toda a prática médica da cirurgia plástica, tanto no Brasil quanto no mundo. Então nós temos uma vasta experiência com lipoaspiração e o índice de complicações é realmente muito baixo. O problema é que quando você tem uma complicação, ela fica muito evidente porque trata-se de pacientes jovens, pacientes que estão saudáveis e acabam tendo uma intercorrência que tem muita repercussão social. Mas para conseguir essa segurança, alguns critérios são muito importantes. Existe um limite máximo de quanto você pode aspirar numa cirurgia plástica. E esse limite é de 5 a 7% do peso corporal total. Eu vou dar um exemplo. Se a gente for aspirar um paciente de 100 quilos, a gente pode aspirar de 5 a 7 litros de gordura no máximo desse paciente. 5 quilos, ou seja, 5% do peso dele, se você faz a lipoaspiração associada com outro procedimento, e 7% se você vai fazer apenas a lipoaspiração. E como se chegou nesses valores? Através de vários estudos clínicos realizados em vários centros mundiais, observou-se que o índice de complicações ultrapassando esses limites era muito elevado, ou seja, você estava colocando em risco a vida do seu paciente ou a segurança do seu paciente. E por que isso acontece? Quando você faz uma lipoaspiração, além de aspirar gordura, você também aspira um pouquinho de sangue, os eletrólitos, sódio, potássio, cálcio, vitaminas. Então a lipoaspiração ela é uma cirurgia exfoliativa. Não é raro, na realidade é até comum, depois de uma lipoaspiração, você colocar o paciente que estava com uma hemoglobina normal, ou seja, ele não tinha anemia nenhuma, colocar ele numa anemia leve ou até numa anemia moderada, abaixo de 10, só pelo fato de ter feito uma lipoaspiração. Então, para que a gente não tenha complicações pós-operatórias, esses limites percentuais têm que ser respeitados. Uma dúvida muito comum dos nossos pacientes é o seguinte: quando você faz uma lipoaspiração, a gordura volta, a nossa gordura corporal se comporta da seguinte maneira: ela vai se acumular mais nas regiões onde você tem uma população de gordura maior. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem uma população de gordura muito grande no abdômen, toda vez que você engorda, você vai fazer aquela bolinha no abdômen. Algumas pessoas têm isso no culote, algumas pessoas têm isso nos flancos, aqui na lateral, algumas pessoas têm no braço. Mas vamos usar o exemplo do abdômen. Se você engorda, você ganha sempre gordura no abdômen e o restante do corpo você não ganha. E aí você ficou incomodado com isso, fez uma lipoaspiração de abdômen, reduziu a sua população de gordura desse abdômen. Antes da lipoaspiração, se você ganhasse 5 quilos, vamos imaginar que 4 quilos fossem para o teu abdômen e o outro quilo excedente fosse para braços e pernas, por exemplo. Agora que você fez uma lipoaspiração no abdômen, se você ganhar 5 quilos novamente, talvez você ganhe apenas 1 quilo no abdômen e vai redistribuir os outros 4 quilos nos membros. Então, ou seja, você ganhou 5 quilos como você ganharia anteriormente, só que você redistribuiu a sua gordura. Isso, via de regra, acontece dessa maneira. Então, áreas lipoaspiradas podem engordar novamente, mas proporcionalmente elas engordam muito menos do que as áreas que não foram lipoaspiradas. Outra dúvida comum é o seguinte: quem faz lipo pode voltar a ter barriga? Isso é muito interessante porque a barriga, principalmente no homem, ela está muito associada não só à gordura subcutânea, que é essa que a gente consegue lipoaspirar, mas está muito associada à gordura visceral, que é a gordura que a gente tem dentro da cavidade abdominal, ao redor dos órgãos abdominais. Essa gordura nós não temos acesso. E essa gordura é uma gordura muito perigosa, porque é a gordura que, além de se acumular ao redor dos órgãos intraabdominais, é a mesma gordura que se deposita nas paredes dos vasos sanguíneos e podem causar, por exemplo, um infarto do miocárdio. Então, essa gordura nós não conseguimos aspirar. Ela está abaixo da camada muscular, dentro do abdômen, e ela é responsável por empurrar o abdômen para fora. Então, essa gordura você só consegue eliminar com uma dieta adequada, atividade física e perda efetiva de peso. Por que a gente sempre realça isso? Porque você, estando bem preparado para a sua cirurgia, você vai ter um resultado estético melhor, mas vai ter um resultado de saúde também muito bom. E isso é importante.
Então, paciente que fez a lipoaspiração pode voltar a ter barriga? Pode. Se ele engordar e ganhar peso, a gordura visceral, que é a gordura intraabdominal, vai empurrar seu abdômen para frente. Mesmo que você tenha uma camadinha fininha de gordura entre a pele e a musculatura, você ainda pode ter barriga. Então, o cuidado alimentar e a atividade física são essenciais para que você mantenha o seu resultado da sua cirurgia e também a sua saúde. Vou dar uma pausa aqui para a gente relembrar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, estamos apenas começando, preciso de toda a ajuda possível. Vamos divulgar essas informações, compartilhe com alguém, clique ali nas notificações para você saber quando vai chegar um vídeo novo e também não deixe de curtir. Outra questão muito comum, quanto tempo dura uma lipoaspiração? Na verdade, a lipoaspiração e o resultado da sua lipoaspiração vai depender muito mais dos seus cuidados depois da sua cirurgia do que propriamente da cirurgia. Não é a lipoaspiração que tem um prazo de validade. Ela vai durar enquanto você estiver cuidando do seu corpo. Lembrando que a lipoaspiração não é um procedimento para emagrecer ninguém. A lipoaspiração é um procedimento para melhorar o contorno corporal, retirar gorduras localizadas de áreas indesejadas ou aquelas áreas que você não perde gordura e, se for o caso, até enxertar em áreas que você precisa de volume e de preenchimento. Como, por exemplo, no caso das mulheres, é muito comum a gente aproveitar essa gordura e enxertar nos glúteos, que elas querem um bumbum mais redondinho, diminuir um pouquinho da flacidez e da queda. Nos homens é muito comum a gente enxertar nos músculos de poder, deltoide, peitoral e nos músculos reto-abdominais para dar um contorno melhor. Então, a durabilidade da sua cirurgia depende muito mais dos seus cuidados, dos seus hábitos de vida no pós-operatório do que da cirurgia propriamente dita. Às vezes a gente consegue excelentes resultados durante a lipoaspiração e se o paciente não se cuida, ele pode perder boa parte dos seus resultados se ganhar muito peso. Se ganhar pouco peso, ele com certeza vai manter um bom contorno corporal. Eu sempre gosto de ressaltar que a lipoaspiração é um procedimento extremamente seguro, desde que feito por pessoas habilitadas. A cânula da lipoaspiração, ela tem que ser muito bem manejada e hoje em dia a gente tem várias tecnologias associadas à lipoaspiração que facilitam o procedimento para o cirurgião e melhoram tanto o resultado quanto a segurança do procedimento. Lembre-se, a gente faz uma lipoaspiração ultrassônica antes de retirar o volume. O ultrassom ele vai emulsificar, ou seja, ele vai derreter a gordura para que a gente colete essa gordura com mais facilidade e menos traumatismo. Segundo, a gente usa o vibrolipo, que é aquela cânula vibratória que tira a força do meu braço e dá mais precisão e mais efetividade na lipoaspiração. E por último, a gente usa as tecnologias de retração de pele para tratar a flacidez residual que ficaria depois de uma lipoaspiração. Isso também dá um resultado muito melhor. Só que toda essa série de cuidados vai fazer com que a gente tenha mais segurança, aumenta um pouco o tempo cirúrgico, mas com um resultado final muito melhor. Por isso, você que fez uma lipoaspiração ou uma lipoescultura de alta definição com todas essas tecnologias, você precisa cuidar do seu resultado, você precisa cuidar do seu corpo para não perder esse resultado e é o que geralmente os nossos pacientes fazem. Eles ficam tão felizes com o seu resultado que vira uma chavinha e ele começa a cuidar melhor do seu corpo, começa a cuidar melhor da sua alimentação, volta para a atividade física para manter e até melhorar esse resultado. Bom, era isso que eu queria falar sobre lipoaspiração. É um tema muito fascinante, um tema que evoluiu demais nos últimos anos. E se você tiver alguma dúvida, manda nos nossos comentários, entre em contato direto conosco. Vai ser um prazer tirar todas essas dúvidas. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, divulga essas informações para quem você achar que possa ser útil e deixe as notificações ativadas para quando chegar o próximo vídeo, se não for a sua dúvida, pode ser de alguém próximo a você. Obrigado e até o próximo vídeo.